Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maristela e está começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. Eu espero que vocês gostem, né? Compartilhe também para me ajudar a crescer aqui no canal. Há muito tempo atrás eu sempre quis crescer, mas dessa vez agora vai ser para valer. Quer dizer, assim espero, né? Se for da permissão de Deus. Então, pessoal, hoje eu vou trazer um tema, né? Eu sei que vou até fazer menos tempo e vou ser mais objetiva para com que não fique tão longo assim o vídeo, certo? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre a intolerância à histamina, né? E o que ela causa e quais são os fatores que levam a pessoa a desenvolver a histamina no organismo. Gente, infelizmente eu sou a vítima da intolerância à histamina, infelizmente. E o que é intolerância à histamina, né? Eu não sou nenhum especialista, mas eu vou explicar assim como eu consegui estudar durante algum tempo, né? Para saber o que se passava com o meu organismo, porque a gente tem muitos médicos negligentes que infelizmente não estão, né? O sistema não está apto para curar, né? Mas sim para remediar. Então, de que adianta você remediar e deixar a pessoa doente? Não adianta. Tem que tratar o foco, a raiz do problema, né? Por isso tem muitas pessoas tomando remédio e não se curam, porque não trata a raiz. Se a pessoa tratar a raiz, a causa principal, já foi, acabou, né? A pessoa se cura. Então, o que é intolerância à histamina? Gente, a intolerância à histamina, né? Nossa, eu tô segurando aqui o celular, porque eu preferi gravar assim, né? Mas depois eu vou colocar algum canto, né? Pra conseguir não ficar assim tremendo, né? Peço mil perdão pra vocês. Então, pessoal, intolerância à histamina. Então, a intolerância à histamina, ela tem inúmeros fatores o que pode causar intolerância à histamina. Ou seja, até mesmo o intestino que não está funcionando direito. Tanto possa ser com disenteria ou também com as fezes mais ressecadas. Então, eu estava tendo muita disenteria, né? E eu creio que eu sempre tive problema intestinal. Quando eu fiquei com um síndrome intestino irritável, né, era para eu ter tratado ali, mas por eu não ter esse entendimento na época e por ser nova, né, na época eu tinha meus 20 anos de idade, hoje eu tenho 21, digamos assim, não tô brincando, tenho mais, né, mas uma dama não diz a tua idade, né, aí por eu estar com o intestino assim, eu deveria ter tratado antes para não chegar a esse ponto. Então, aí depois da síndrome do intestino irritável, eu infelizmente tive a desbiose intestinal. Então, pessoal, o que é intolerância à histamina? É quando o nosso corpo não produz uma enzima para degradar o excesso de a histamina no nosso organismo. Ou seja, quando a gente, na verdade, todos os alimentos contêm histamina, né? Mas aí, quando o nosso corpo não contém a capacidade de quebrar essa enzima, a gente tem que tomar essa enzima para que a gente consiga degradar, sabe? E também tem outro fator. O fator é quando o nosso intestino ele não está funcionando direito, né? Ele é liberado muita histamina no organismo. E essa histamina causa tontura, mal-estar, gastrite, azia, má digestão, né? Nossa, causa inúmeros sintomas. Então, pessoal, eu dei uma pausazinha aqui porque o carro passou, ainda tá passando, né? Infelizmente. Tô tentando raciocinar aqui porque não tá sendo fácil. Então, a intolerância à histamina, tem vários fatores que acontecem, né? Como o intestino impermeável também, que, tipo assim, quando o nosso intestino ele não tá funcionando corretamente, ele pode desencadear vários sintomas, porque é como eu falei no começo, o intestino e cérebro, ele tem interligação, tipo... o cérebro e o intestino, eles estão interligados, né? São o segundo cérebro, o intestino. Então, a gente começa a ter até ansiedade também, transtorno de ansiedade também. E na época eu tive muita ansiedade, mas não sabia qual era a causa, por que eu estava assim. E também tem pessoas que têm um defeito numa enzima, acho que é enzima, se eu não me engano, um erro que a pessoa já nasce com essa deficiência desde pequena. Então, quando eu era pequena, eu tinha muita disenteria.
E eu não sabia por que eu tava assim, né? Na criança, né? Como é que a gente vai perceber? Aí e antigamente não tinha tantos estudos assim. Se tinha, eles escondiam, né? Pra com que tratasse, sempre levasse ao psiquiatra, né? Porque na época eu fui pro psiquiatra porque eu tava muito com crises terríveis de ansiedade e a intolerância à histamina, ela é muito perigosa, pessoal. Ela pode causar úlcera, pode causar tantas coisas. Teve uma época da minha vida que eu estava bem ruim mesmo, né? E eu não sabia que se tratava dessa intolerância, né? Dessa intolerância à histamina. Eu só fui descobrir ao longo do tempo. Então, é isso. A intolerância à histamina, ela tem um controle, né? E creio que também tem a cura, porque quando você começa a tomar o enzima DAO para degradar essa histamina no organismo, né? Você já melhora constantemente, assim, melhora bastante mesmo. Eu mesmo não tô tomando enzima, nada disso, sabe? Mas o que eu tô tomando, o que eu tô realmente tomando o que são antihistamínicos são a gengibre, a camomila, ela é ótima, a camomila. E também você tem que evitar alimentos com teor alto em histamina, que são a banana, enlatados, sardinhas, linguiça, bacon, jabá. A pessoa tem uma restrição muito severa. Eu digo que é severa porque você parar praticamente de comer tudo, né? E aqui no Brasil, nosso costume é comer um feijãozinho com jabá, né? Quem é que não gosta, né? Principalmente o baiano gosta de um feijãozinho com jabá. Inclusive, ontem mesmo eu comi. Eu fui ousada e não resisti ao feijãozinho e comi. Mas, tipo assim, a pessoa tem que saber quando ela tá melhor pra ela comer algumas coisas, sabe? Não... E realmente tem que fazer uma restrição até melhorar. Porque o que a histamina causa no organismo? Ela causa inflamação. Se você não consegue degradar uma histamina, o seu corpo vai ficar todo inflamado, porque vai levar histamina no teu coração, muita histamina nos seus órgãos, muita histamina no seu estômago. Por isso que muitas pessoas têm gastrite, acha que não é nada, acha que só é uma gastritezinha. Mas qual a causa da gastrite? Então, é isso que eu tô querendo chegar a esse ponto, entendeu? Pra vocês, quando vocês forem fazer o exame de vocês, né? Vocês vão num profissional, é melhor ir no médico, numa terapeuta iridologista, que elas são ótimas, né? Vai ao ponto, passa vitaminas, minerais, porque um corpo fraco, né? Fica muito debilitado, porque a pessoa já tem uma restrição terrível, né? Ah, e lembrando que um intestino impermeável, intestino com inflamações, intestino com úlcera, com colite, com síndrome do intestino irritável, desbiose ou celíaca, esse intestino infelizmente não vai absorver as vitaminas e nutrientes que o corpo necessita. Eu mesma emagreci muito. Eu praticamente emagreci 10 quilos. Eu tô magrinha porque eu tô fazendo muita restrição. Eu tô até mais velha, né? Se você já perceberam aqui no vídeo, né? Tudo bem que a idade também chegou, né? Mas quando a pessoa emagrece, né? A pessoa fica mais flácida, né? Então, a pessoa tem que se cuidar, né? Então é isso, pessoal. Se cuide, se ame, faça seus exames com um médico iridologista ou terapeuta. Ou então aquele médico integrativo, são ótimos, eu sei que é caro, né? Mas você que tem condição, eu mesmo não fiz, né? Nenhuma consulta com médico integrativo, né? Mas eu fiz com a terapeuta. Inclusive, ela fez até, na época eu tava bem mal mesmo, ela fez de graça pra mim, porque ela via o meu sofrimento, né? Então, mas só que, em nome de Jesus, eu vou começar a trabalhar e vou pagar ela direitinho. Então é isso, pessoal, se cuidem. Intolerância à histamina é muito sério. Ela pode causar muitas coisas no organismo, pode afetar o seu organismo todo. Bem antes, quando eu comia a banana, né, que ela é rica em histamina, eu ficava muito mal mesmo, nossa, eu pensava que eu ia ter um ataque cardíaco, porque meu coração ficava acelerado, ficava com falta de ar terrível, ao ponto de não conseguir, minhas pernas ficavam fracas, gente, fracas, era terrível o que eu tava passando, né, e eu achava que eu ia morrer, né, mas você vê que a intolerância é complicada, então a pessoa tem que se cuidar, tem que fazer seus exames, né, tem que ir no médico bom, se o médico não resolver, vai no segundo médico, vai em terceiro médico, em quarta opinião, para com que vocês consigam descobrir a causa do porquê vocês estão assim, porque toda doença tem cura,
tá certo? Toda doença tem cura. Eu creio isso, porque hoje em dia a gente vive num mundo em que o sistema tomou conta ao ponto de querer destruir as pessoas, né? Destruir com remédio. Você vê que o remédio nunca cura. Por que o remédio nunca cura? O remédio só remedia, como diz muitos médicos integrativos. Isso é verdade. Fora os efeitos colaterais que aquela praga do remédio causa, né? Uma vez eu tava com um triglicerídeo alto, sabe o que eu fiz? Eu fechei a boca. Eu tava mais gordinha, né? Porque a histamina não tava tão assim acentuada, né? Na minha vida, eu não tava com mal-estar. Mas eu parei de comer as coisas e no instante o triglicérido, não sei como ele se pronuncia, ele abaixou de uma forma consideravelmente, sendo que a médica tinha passado um remédio que faz mais mal do que o triglicerídeo. Então é isso aí, pessoal, se cuidem, vejam vocês, cuidem da saúde, não acredite em tudo que o médico fala, né? Porque Deus já deixou as coisas naturais pra gente, né? Pra gente usufruir, pra gente ser curados, né? Eu tô tomando muita camomila, glória a Deus, primeiramente Deus. E segundo, os chás, a camomila, o gengibre, né? Tá me fazendo uma transformação assim, eu tô bem melhor. Antes eu não conseguia nem falar aqui. Eu não tinha fôlego pra falar, pra você ver. Então veja vocês aí na sua casa se você tem esse tipo de intolerância à histamina, começando a ver os sintomas. Até você mesmo em casa pode pesquisar, descobrir o porquê você tá assim. E quando você conhece o seu corpo, você entende aquilo que pode ou não pode comer, já era. Não precisa nem médico. Óbvio que precisa, mas você se conhecendo, você sabe que você pode tirar da sua limitação ou não é mesmo? E você pode começar a se autocuidar, né? Então é isso, pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Perdão aqui, eu ia falar mais coisa, mas tá muito, já como eu vou sair, então não tem como mais. Qualquer coisinha, eu faço outro vídeo falando sobre intolerância e histamina, mostrando melhor, explicando melhor, porque agora tá correria, viu? Beijão pra vocês e tchau, tchau!